Você vai entender agora porque o Flamengo pode perder o Wallace Yan por um valor ridiculamente baixo, como a multa de Eric Pulgar foi reduzida, gerando revolta interna, e principalmente os privilégios absurdos que José Botto tem no clube. Salário altíssimo, casa em condomínio de luxo, carro blindado com segurança particular, tudo bancado pelo Flamengo. E ainda tem o presidente BAP ressuscitando o fantasma de Jorge Jesus. Será que ele está sabotando o trabalho do técnico Felipe Luiz nos bastidores? O Flamengo está em crise silenciosa e os bastidores estão pegando fogo. Mas antes, se inscreve no canal agora. É de graça. Não custa nada e você ajuda a fortalecer esse conteúdo feito para a nação rubro-negra de verdade. Ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo. E já deixa o like para mostrar para o YouTube que você curtiu e espalhar esse conteúdo para mais torcedores. E agora tem o botão hype aqui embaixo! Se você tá indignado com o que tá acontecendo, ripa o vídeo. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo merece subir no ranking e alcançar mais flamenguistas que precisam saber da verdade. Vamos ir para esse vídeo juntos e mostrar que a torcida tá atenta e não engole qualquer coisa. Flamengo vacila com o Wallace Yan e segura quem não deu certo. Brilha com poucas chances no time principal e chama a atenção até da Europa. O Flamengo parece caminhar na contramão da lógica. O atacante? Destaque do rubro-negro na Copa do Mundo de Clubes, com 2 gols, mesmo sendo reserva. Entrou no radar do Wolverhampton, da Inglaterra. A diretoria sabe do interesse, mas, ao invés de valorizar e segurar uma joia da base com futuro promissor, apenas aguarda uma proposta oficial. Wallace tem contrato até dezembro de 2027 e multa de 50 milhões de euros para o exterior. Para clubes brasileiros, o valor é de 51 milhões. Com a renovação em negociação, esse número tende a subir. Mas o ponto é outro. Será que o Flamengo realmente quer manter o jogador ou está mais interessado em fazer caixa? O clube já admite internamente que aceitaria negociar Wallace Yan por algo entre 15 e 25 milhões de euros, ou seja, menos da metade da multa. Um talento de 18 anos, com números expressivos em 2025, 6 gols e 3 assistências, em apenas 15 jogos, sendo titular apenas uma vez. Artilheiro do Carioca e autor de 2 gols no Mundial de Clubes, virou o primeiro reserva da história do torneio a marcar em 2 jogos consecutivos. Mesmo com todos esses feitos, o Flamengo cogita abrir mão de um jogador que, além do potencial de valorização financeira, entrega retorno técnico num setor carente do elenco. A crítica se intensifica quando se observa que o mesmo clube recusou uma proposta de um time da Arábia Saudita por Juninho, atacante que não conseguiu se firmar. É hoje a 4ª ou 5ª opção do elenco e custou caro aos cofres rubro-negros. Era uma oportunidade concreta de recuperar parte do investimento, mas a diretoria optou por manter um jogador sem retorno técnico até aqui, enquanto abre as portas para negociar uma das maiores promessas da base. É difícil entender a lógica. Wallace mostra talento, entrega, identificação com a torcida e ainda tem margem para crescimento e valorização. Juninho, por outro lado, representa um erro de avaliação, mas segue sendo protegido enquanto o garoto da base é colocado na vitrine. E o que chama ainda mais atenção é que essa condução parte justamente do comando do futebol, liderado por José Botto. Mais uma decisão polêmica do diretor, que já vinha sendo questionado por outros movimentos dentro do clube. A condução do caso Wallace Yan reforça uma percepção de avaliação equivocada e prioridades distorcidas, como se o mérito e o desempenho em campo fossem menos importantes que interesses de bastidores. Em vez de investir na formação, dar sequência e colher frutos dentro de campo e no mercado, o Flamengo parece disposto a vender barato o que deu certo e insistir caro no que não funcionou. É o tipo de gestão que questiona o discurso de valorização da base e escancara decisões que beiram o amadorismo ou, no mínimo, a incoerência. Os bastidores pegam fogo no Flamengo. Regalias, pressões e decisões questionáveis. Nos bastidores do Flamengo, o clima está cada vez mais tenso com o nome de José Botto no centro das discussões. Desde a eliminação no Mundial de Clubes, o diretor de futebol acumula polêmicas, decisões duvidosas e privilégios que incomodam até aliados da atual gestão. Com um salário 240 mil maior que o do técnico Felipe Luiz, Botto ainda desfruta de um imóvel de luxo na Barra da Tijuca. Alugado por cerca de 50 mil mensais e pago pelo clube,
além de contar com carro blindado e 4 seguranças bancados pelo Flamengo. Enquanto o elenco tenta reencontrar estabilidade, decisões envolvendo renovações e vendas seguem causando desconforto. A renovação de contrato do meia, Gerson reduziu sua multa rescisória de 200 milhões de euros, cerca de 1,2 bilhão, para apenas 25 milhões de euros, aproximadamente 160 milhões. Valor pago por um clube russo após o Mundial. A justificativa foi que o valor era compatível com o mercado, mas internamente muitos viram como uma perda de patrimônio técnico e financeiro. O mesmo cenário se repetiu com o volante Eric Pulgar, antes avaliado com multa de 60 milhões de dólares, cerca de 387 milhões. O novo vínculo até 2027 reduziu esse valor para apenas 6 milhões de dólares, cerca de 34,8 milhões, válidos a partir de meados de 2026. Para muitos, mais uma negociação mal conduzida. A possível liberação do jovem Victor Hugo, de apenas 21 anos, também gerou ruído. O jogador, que estava emprestado ao Göztepe, da Turquia, poderia ser repassado ao Famalicão, de Portugal, sem compensação financeira imediata. O clube manteria apenas 30% dos direitos em uma futura venda, o que foi visto como outro movimento incoerente da diretoria. Essas decisões aumentaram a pressão sobre o presidente, Luiz Eduardo Baptista BAP, que durante o período eleitoral prometia não interferir no futebol, mas agora é cobrado por não colocar freios em boto. Mesmo com Felipe, Luiz obtendo bons resultados e começando a ganhar respeito como treinador, BAP voltou a mencionar o nome de Jorge Jesus, reacendendo um fantasma que só serve para atrapalhar o trabalho atual e gerar instabilidade no elenco. Na base, o cenário não é diferente. Logo que assumiu, Boto demitiu o técnico campeão da Libertadores Sub-20, Kleber dos Santos, para contratar o português Nuno Campos. Com passagens por clubes da Europa como auxiliar, ele pediu demissão apenas 2 meses após assumir o Sub-20, deixando o setor de formação à deriva. Este é, sem dúvidas, o momento de maior pressão sobre José Boto desde que chegou ao Flamengo. E a responsabilidade não é só dele. Os bastidores mostram um clube onde decisões técnicas estão cercadas por regalias, vaidades e escolhas pouco transparentes. A torcida quer reforços, resultados e principalmente mais respeito ao Flamengo. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né?